Capítulo 384, Jeongjin. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. O homem vestia um manto azul, suas feições eram as de um homem de meia idade, seus cabelos eram azuis e bem aparados, já seus olhos eram castanho esverdeados. O corpo dele era bem definido e apesar de ser apenas um resquício de consciência, seu olhar exala uma grande dose de vitalidade. Qual o seu nome? Perguntou o homem, sua voz falou diretamente com a alma de Li Shang, porém a presença que foi transmitida através destas simples palavras estavam em um nível de poder muito além do que a alma primal de Li Shang era capaz. Li Shang, disse ele se curvando ligeiramente em respeito, afinal o ser à sua frente era alguém com um poder colossal. E você está aqui agora? Dessa vez o tom do homem pareceu estranho. É. Bom, demorou um pouco mais do que eu pensei. Mas, as perguntas de nível extremo faziam jus ao seu nome. Li Shang falou coçando a nuca desajeitadamente. Que? Você é louco? Eu fiz o teste de conhecimento para durar décadas. Você chegou em meses. Gritou o homem, como se o que Li Shang fez fosse uma grande ofensa. Li Shang ficou parado sem saber o que fazer. TSC. TSC. Eu pensei em me preparar por alguns anos para conversar com o vencedor. Mas eu acordei não tem nem 3 meses. O homem falava desajeitadamente, ele mais parecia uma criança do que um adulto extremamente poderoso. Oh! Certo. Não importa. Meu nome é Jeongjin. Eu sou o antigo patriarca do Pavilhão da Eternidade, residente do reino dimensional astral, um reino superior. Disse o homem após se acalmar. Eu sou Li Shang, sou atualmente o mais forte ancião da seita dragão do pequeno continente Zhao, dentro do reino mortal. Li Shang. O homem escaneou o corpo de Li Shang com um olhar e por um momento, o jovem se sentiu tendo todos os seus segredos vistos, até mesmo a técnica que ele usava para esconder suas heranças era como uma janela aberta para o olhar do homem. Seita dragão. No reino mortal. Oh, você tem coragem, garoto. Jeongjin. Eu tenho objetivos grandes, preciso fazer movimentos à altura, não acha? Li Shang. Ha 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 ha. Você tem razão. Você tem razão. Bom, você chegou em poucos meses após entrar neste lugar, mesmo aquele homem no Dao do Santo Rei não respondeu nenhuma pergunta extrema até agora. Ele vai demorar, pelo menos, mais uns 30 anos para responder às 20, talvez mais. Jeongjin. E este lugar tem que suficiente para se manter tanto tempo ativo. E a passagem para fora desta dimensão? Li Shang. O homem moveu suas mãos, como se isso fosse algo sem importância. Eu usei a formação dos ciclos do desafio dimensional para criar este local e desde que eu o fiz, se passaram 5 milhões de anos, mais do que suficiente para agrupar uma boa quantidade de Qi. Jeongjin. Nesse momento, do corpo de Li Shang, 2 auras aparecerão. Seiryu e Gao Liao estavam em suas formas humanoides e o primeiro estava à direita de Li Shang, já Gao Liao estava à esquerda. Como você conhece essa formação? A voz de Gao Liao trouxe consigo uma aura colossal, até mesmo Li Shang deu um passo para trás. Responda à pergunta. Seiryu também falou e nesse momento foi possível ver a imagem do homem estremecer como se a pressão fosse muito além do que ele poderia aguentar. Deus dragão. O que? Eu. Murmurava o homem. Nesse momento tanto Seiryu como Gao Liao liberaram uma aura colossal e até mesmo Li Shang se sentiu pequeno, sua mente parecia que ia ser desfeita. O poder era tão grande que todo o local começou a rachar e até o próprio espaço do local. Li Shang foi forçado a ficar de joelhos, mas rapidamente a energia dourada apareceu, protegendo o seu corpo e assim que o fez a pressão desapareceu sobre ele. E eu a roubei. Jeongjin.
De quem? Gao Yao. Do meu clã Jianyong. Disse ele. E desde quando um clã de humanos colocou as mãos em uma formação criada por dragões? Seiryu. O clã Jianyong é um clã de nível dimensional. Eles têm alguns poderosos cultivadores, capazes de capturar alguns dragões mais fracos. Jianyongzin. A formação dos ciclos do desafio dimensional não é algo que pode simplesmente ser aprendido de dragões fracos. Espera. Você quer dizer que... O rosto de Seiryu escureceu e pela primeira vez Li Shang percebeu o quão poderoso eram os seres no corpo dele. A consciência do homem foi forçada a ficar de joelhos perante a presença de Seiryu. Ele emanava o mais puro poder e a sensação que trazia era como ficar frente a frente com um rei. Meu clã é um clã que segue o caminho diabólico. Quando eu tinha 6 anos, eu fugi pouco antes deles fazerem a cerimônia da energia Yin. Eu era fraco, estava apenas no pico do Dao da integração. Seria ridículo me imaginar fugindo dos guardas do meu clã, que eram no Dao Santo. Porém um dos empregados era um antigo escravo do meu clã, deu sua vida para me ajudar a escapar. Ele estava no 2º grau do Dao Santo e conseguiu me ganhar tempo até que eu chegasse a uma plataforma de teletransporte. Ao fazer isso, fugi para uma das cidades dimensionais. Fiquei fugindo por 20 anos, quase morri umas 100 vezes e mesmo depois de tanto tempo eu ainda era caçado em todos os lugares. Jianyongzin. Seiryu e Gao Yao diminuíram a pressão que emanava de seus corpos, mas não completamente, apenas o suficiente para o homem se colocar de pé. Eu cultivei em isolamento por centenas de milhares de anos e quando finalmente consegui poder suficiente, eu retornei para o meu clã para frustrar os planos deles. Um pouco antes de eu nascer, o patriarca do clã se viu em uma batalha contra alguns dragões nos confins da existência. Ele quase morreu, mas conseguiu ferir gravemente um deles e conseguiu segurar eles até que os exércitos do clã chegassem. Os dragões tentaram recuperar o dragão ferido, mas não conseguiram, então meu clã o levou para a dimensão astral e fizeram centenas de testes com o corpo dele, bem como fizeram milhares de buscas pelas suas memórias e entre elas acharam a formação. Eles queriam usar ela como uma forma de arma contra seus inimigos. A ideia era criar a formação ao redor de um planeta de forma silenciosa e quando a formação fosse ativada, todos lá dentro seriam selados do mundo exterior em um clique eterno de desafios. Jianyongzin. E você roubou por quê? Li Shang. Eu vi atrocidades demais quando era pequeno, apesar de ter somente 6 anos de idade, eu fui capaz de presenciar coisas horríveis. Meu clã era algo que não deveria ser permitido de existir. Nessa época eu criei o pavilhão, um novo lar. Mas depois que roubei toda a pesquisa, até mesmo o corpo do dragão eu levei embora, eles me caçaram como nunca antes. Então eu criei esta dimensão para esconder o disco da formação. Quando eles me encontraram eu já havia conseguido fazer uma parte da formação funcional e eles não podiam entrar, por isso eles tentaram me matar. Porém, quando eu roubei a pesquisa eu contatei alguns dragões. Entreguei o corpo do dragão e eles acabaram me ajudando a selar o disco. Eles até mesmo enviaram alguns dragões menores para ficarem comigo, ajudando a proteger a dimensão do lado de dentro e quando eles vieram para me matar, estes dragões, junto de milhares de feras mágicas que eu havia domado, me auxiliaram a lutar contra eles. Foi uma batalha aterrorizante e deu fim à vida de muitos seres. No entanto, eles não conseguiram pôr as mãos na pesquisa. Jianyongzin. Seiryu e Gao Yao suspiraram, eles se acalmaram um pouco e retraíram completamente suas auras. Li Shang se colocou de pé e ajeitou suas vestes. Por que vocês ficaram tão bravos? Li Shang. Esta formação é algo que somente os dragões possuem. Todos nós temos essa informação dentro de nossos sangues, desde os menos dragões até os mais poderosos. É um de nossos maiores trunfos, a razão é simples. A formação dos ciclos do desafio eterno é algo que nasce conosco, ela faz com que nossa alma,
corpo e espírito, estejam sempre sendo desafiados por eles mesmos, isso de forma inconsciente. Isso quer dizer que a Santa Trindade da vida de um dragão está sempre se aprimorando e se fortalecendo. Diferente da maioria das raças que trabalham uma coisa de cada vez, como o Dao da integração, Dao do espírito e Dao da alma, nossa força cresce perfeitamente em equilíbrio. Nós não cultivamos como as outras feras mágicas, mas cultivamos o caminho dos deuses dragões, um caminho repleto de vertentes e com a maior riqueza em conhecimento do Dao marcial. Porém, para cultivarmos esta habilidade, precisamos da formação. Seiryu. O mais forte desse caminho é o caminho do Deus Dragão. Ele é como o próprio nome diz, quem usa essa habilidade de cultivo, faz uso da habilidade que o Deus dos deuses dragões possui. Gao. E espera. Esse garoto, além de ter as heranças de um Deus Dragão e de um Deus Demônio, ainda cultiva o caminho do Deus Dragão. Jeongzin. Sim. Seiryu. Mas isso não deveria ser impossível. Ele não tem a formação em seu sangue para que seu corpo, alma e espírito andem juntos. Jeongzin. Ele não precisa. Gao. O rosto do homem ficou aterrorizado, para Li Shang isso parecia ser exagerado, porque tamanha reação em frente a esta informação. Como? Jeongzin. Isso quer dizer que o garoto é capaz de transcender uma das leis da realidade. Ele pode. Gao. Que lei da realidade? Li Shang disse curioso. Existe algo chamado de a lei das raças. É uma das leis da realidade e ela determina quais são as características de cada raça. É ela que concede o poder aos dragões. E elas são algo até então impossíveis de serem superadas. Mas você consegue cultivar o caminho do Deus Dragão, bem como suportar o peso de duas heranças divinas. Não só isso, mas é capaz de ter dentro de si a presença de dois deuses dragões e a personificação de energia Yin. Isso é bom e real. Seiryu.